Agora eu vou passar para a questão 2.2, que envolve descrever o setor da saúde de cada país. E nesta questão, a principal base de dados é o WDI, que, como eu alertei no vídeo anterior, esta referência aqui está errada. Ao invés desta referência deveria aparecer esta referência aqui, que é o World Bank Development Indicators 2020. Então, World Bank é isso que devia aparecer nesta referência aqui. Então, World Bank 2020. Esta aqui, não. Quais são as perguntas? 1. Compare os gastos em saúde per capita nos países para os últimos 20 anos. Variáveis: Current Health Expenditure e Current Health Expenditure per capita. Onde estão estas bases? Estes dados? Estes dados estão no WDI, que eu já mostrei no vídeo anterior como ter acesso. Esta base de dados tem cerca de 190 países, então trabalhar assim é difícil. Eu, como recebi o ficheiro da Vania, eu vou usá-lo como referência e vou mostrar como fazer algumas coisas. Então, na expectativa de que a percepção que ela tiver através deste vídeo possa ajudar para vocês e os outros em conversa com ela poderem melhorar os vossos trabalhos. Eu já não me vou meter no Google Classroom porque eu espero que através deste vídeo vocês próprios possam ter uma interação um com o outro e discutir e melhorar os vossos trabalhos. Então, qual é o meu primeiro trabalho aqui? Nessa base de dados de 60 megabytes. O meu primeiro trabalho é selecionar dados referentes aos meus países. Eu usei os países da Vânia como referência. Então, os dados começam aqui na variável Access to Clean Fuel and Technologies. Então, eu vou selecionar isto. Como é que eu vou fazer? Vou fazer assim. Venho para aqui e vou fixar a primeira linha, que é para permitir a facilidade de visualizar os nomes das variáveis lá no topo. Então, please find top row. Ok. Então, já fixei a primeira linha. E depois disso vou procurar pela Noruega, que é o primeiro país da Vânia. Então, estes são os dados da Noruega. Estou a selecionar todos eles, tudo que vem da Noruega. Vou selecionar para constituir a minha base de dados de Noruega e do Brasil, que é o que se espera que a Vânia possa fazer. Então, Noruega termina aqui. O próximo passo é pisar Ctrl Shift e a seta direita e a seta no teclado que indica a direita. Então, assim seleciono todos os dados, todas as colunas à minha direita. Ok.
já selecionei e vou copiar. Copio estes dados. Eu vou usar o ficheiro de Vania, que é para facilitar. Então eu vou deixar aqui uma linha, esta primeira linha eu vou deixar, que é para colocar lá os nomes das variáveis, e venho para aqui e coloco e passo só os valores. Então estes são os dados da Noruega que se devem, que a Vânia, por exemplo, se ela fizesse, podia tomar isto como referência. Então, depois disso, o que há? Preciso dos dados do outro país. Eu vou mudar o nome aqui, vai ficar Data WDI. Ok, Noruega. Isto aqui eu vou ocultar, porque acho que é desnecessário. Isto vou deixar, isto id vou ocultar, mas vou ficar com essa base de dados do WDI. O próximo passo é copiar os nomes das variáveis. Então coloco o meu cursor aqui onde vem número 1, que aponta toda a coluna. Copio, né? Depois disso, eu vou passar aqui na primeira célula da coluna A, linha 1. Vou salvar, por acaso aconteça alguma coisa, não perder os dados. Agora vou procurar por dados do Brasil. Ctrl Find Brasil. Ok, os dados do Brasil estão aqui. Mas agora vou ver uma coisa. A Vodacom não me está a deixar fazer o upload do vídeo, então um minuto só. Vai tomando. Então, eu vou selecionar os dados do Brasil, que é para completar a minha série. Desta vez, ao invés de usar o cursor do mouse, cliquei na célula inicial do Brasil e depois estou a usar a combinação Shift e seta de baixo, que é para eu ir acompanhando a mudança dos nomes dos países na coluna A. Eu uso este processo manual porque me permite ter uma ideia da base de dados. Então, outros poderiam usar outras opções, por exemplo, ir ao Home, usar os rótulos para selecionar os países, mas isso nem sempre é a opção mais prática, porque este exercício de olhar para a base de dados e ver como ela está configurada é importante, porque deixa informação para quem trabalha com a base de dados ter uma ideia das variáveis, ter uma ideia dos erros, ter consciência do que se passa. Por exemplo, eu consigo ver que aqui há variáveis que não têm dados e há variáveis que os dados começam mais tarde e outros começam mais cedo, mas depois perdem atualização ao longo do tempo. Então, esta visualização da base de dados é importante que façam em qualquer posto de trabalho, porque algumas coisas, alguns erros
podem limar já agora do que mais tarde. Então, eu já copiei os dados do Brasil e eu vou passar os dados aqui na minha base de dados. E, acho melhor criar uma outra base de dados, abrir uma nova folha que tenha dados para o Brasil, que é para facilitar o trabalho. Então, eu vou atualizar aqui, vai ficar data WTI Noruega, e aqui fica data WDI Brasil. Ok? Então, como os nomes na primeira linha são idênticos, eu vou copiar do outro lado e passar os dados aqui nessa primeira linha. E pronto, eu tenho a minha base de dados. Uma vez feito isso, eu não preciso mais trabalhar com este ficheiro pesado, com cerca de 63 megabytes. Já não preciso. Acabou o meu serviço com esta base de dados e eu posso fechar. Eu não quero fazer alterações à base de dados, por isso vou recusar a opção ali. E tenho aqui dados da Noruega e dados do Brasil. Voltando ao enunciado, eu quero responder às questões, mas para responder às questões eu tenho que escolher as variáveis. Vamos lá. Current Health Expenditure Brasil. Onde que está isto aqui? Eu venho para aqui. Indicador, código, não sei o que, está aqui. Ctrl Find. Passar o nome. Está aqui. Tem dados ou não tem? Vamos lá ver. Tem dados. Estão aqui. Então, eu copio estes dados, né? Eu vou criar aqui data TP3. Questão 2.2 saúde, porque existe a outra questão que é economia. Então eu vou fazer isto, vou passar aqui e ao mesmo tempo virei para aqui, porque eu preciso destes nomes e venho colocar aqui. Então, que eu tenho aqui, eu tenho o nome do país, tenho o nome o ISO code, tenho os dados à direita. Logo, o que eu preciso fazer é isto. Primeiro juntar todas as variáveis relativas a um país. Então, lá tem dados, a outra variável que eu preciso é esta. Current Health Expenditure per capita. Vamos lá. Brasil. Onde estão os dados? Per capita. Está aqui. Em US dollar. Mas será isso que a gente quer? Não. Queremos PPP, que é este aqui. International. Então, esta aqui eu vou assinalar vermelho, não é o que a gente precisa, porque está em dólares norte-americanos. Precisamos desta que está em dólar internacional. Vou copiar isto. Vou passar aqui. Depois disso vou ver outra variável. Então, Domestic General Health Expenditure está aqui. Eu vou fazer isto. Ctrl Find. Encontrei, está aqui. Uma chamada de atenção é esta. Vocês não precisam de ter os dados para toda a série. O último ano
Em princípio, deve chegar para vos dar uma ideia de qual é o estado de saúde do setor da saúde para lidar com a Covid-19. Então, não é obrigatório ter uma série longa para ter uma ideia. Se vocês sabem que hoje, por exemplo, o Estado moçambicano gasta cerca de 700 meticais por pessoa num ano, isso já é suficiente para vocês terem ideia de qual é o estado de saúde do setor. Imagina lá, o que é US$ 700 num ano? Não, 700 meticais eh, para 30, para uma pessoa se cuidar da sua saúde em um ano, no contexto em que vivemos. Então, pensar nesse tipo de questões é o que importa, não é necessariamente ter uma série longa, porque aqui não querem resolver problemas do setor da saúde. O que vocês precisam aqui é pensar de uma maneira que vos ajude a entender como é que o país está preparado para lidar com a Covid-19. Agora eu vou recorrer a uma outra variável, que é Domestic General Government Health Expenditure per capita. Então pus aqui para fazer search, mas eu prefiro variáveis em paridade de poder de compra para comparar com outro país. Eu vou colocar aqui, são os dados do Brasil. Ok. Então, este é em dólar internacional, este é em dólar internacional. E é isso que eu preciso. Eu venho ao TP3, procuro a outra variável, que é, pronto, as duas vai ser, que é Hospital Beds, número de camas por cada 1000 habitantes. Mas vão notar que o exercício não quer saber qual é o número de camas por 1000 habitantes, quer saber qual é o número de habitantes por cama. Ou seja, vão ter que fazer um cálculo simples para poder saber qual é o número de habitantes por cada cama. Então, mas vamos lá ver onde está a informação sobre as camas no Brasil. Hospital Beds. Aqui está. Copiar. Passar aqui. Não estou a colocar fórmulas para puxar da outra célula para aqui, porque às vezes a colocação de fórmulas dá resultados errados por falhas. Imagina que este número aqui mude por descuido, porque fizer o teclado errado, então vai mudar o outro sítio. E eu agora estou numa fase de criar a minha base de dados para o TP3, então qualquer tipo de falha pode ser pode se refletir no meu resultado no meu TP3. Então eu quero evitar isso. A única forma é garantir que copiei devidamente os dados que a base me fornece, que é para não ter problemas. Então o que eu tenho aqui, a próxima variável que tenho é esta, Physicians. Então este é o número de médicos disponível por cada 1000 habitantes. Depois vamos converter isto para ter o número de médicos disponíveis por o número de habitantes disponíveis ou seja, o número de habitantes que cada cama em média teria num ano. Então tenho aqui Physician por 1000 pessoas. O Brasil tem em 2019 cerca de 2 médicos por cada 1000 pessoas. Ok. Então eu venho para aqui, coloco quantas variáveis tem o TP1 para o Brasil? São 7. Vamos lá confirmar isso.
Vamos lá, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, alguma coisa não está bom. 6 variáveis não, falta alguma coisa. Comparando o nível de investimento de ambos países, tanto em recursos financeiros como humanos, com a situação observada no dia 30 de abril, diga qual dos países tem sido bem sucedido em lidar com a Covid-19 na medida comparativa de sucesso. Considere o número de casos recuperados em números óbvios. Ok, são 6 variáveis do WDI, mas ficam com a necessidade de ter uma outra variável aqui, que é esta, que é baseada na questão 2.1, para vocês verem qual dos países tem maior taxa de fatalidade, ou seja, comparando os casos positivos confirmados com os casos de óbitos, qual dos países tem maior perda em termos de vidas humanas, ou outro tipo de critérios que podem achar relevantes para medir a eficiência do sistema de saúde em socorrer situações da Covid-19. Podiam, por exemplo, pensar em casos críticos. Quantos casos são críticos? Os relatórios da OMS, dado no momento em abril, davam esse tipo de informação. Só que eu não, agora neste relatório do dia 30 eu não prestei atenção, não consegui ver informação sobre quantas pessoas estavam em estado crítico, mas se puderem ler com mais devagar, poderão ter uma ideia disso. Então, ok, passando para aqui, tenho todos os dados do Brasil. Então, no caso da Vânia, já viu o processo, poderia, por exemplo, fazer o mesmo para, tente fazer o mesmo para a Noruega. Eu não vou terminar o ficheiro, eu vou aqui tentar trazer algumas coisas que podem refletir nelas ao elaborar o TP3. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Comparar os gastos de saúde nos países nos últimos 20 anos. Ok, últimos 20 anos. Estes dados do Brasil terminam em 2019. Não, em 2016. Por quê? Porque 2017 e 2019 não tem os dados. Então, significa que 2016 é menos 20 anos, então 1996. Então, a sua análise, a análise deste ficheiro dos dados do Brasil tem de começar em 1996. Mas é preciso confirmar que a Noruega tenha dados para o mesmo período para poder fazer a comparação. Porque se não tiver, então vai ter que usar a Noruega como restrição. Então, qual é a ideia aqui? A ideia não é necessariamente fazer gráficos, fazer tabelas que resumam esses dados todos, porque esses dados todos, no fundo, podem ser desnecessários em algumas circunstâncias se a informação, por exemplo, no último ano for suficientemente informativa. Vejamos. Qual é Vejamos, qual é a despesa de saúde no ano 2016 em porcentagem do PIB da Noruega? 11% do PIB. Então significa que é preciso ir saber qual é o PIB da Noruega. Não, desculpa, do Brasil. Qual é a despesa do Brasil? Então, o PIB do Brasil está ainda aqui nesta na base de dados do Brasil. Onde está? De GDP.
GDP, onde está Gross Domestic Product, Gross Savings. Este é o PIB. Mas nós não queremos o PIB a preços constantes. Local currency não queremos, porque temos que comparar a Noruega e o Brasil. Então, ter dados em reais não ajuda. Ter dados em local currency também não ajuda muito. Então, vamos lá ver se há alguma outra per capita PPP. Está aqui. Então, vamos ter que achar o PIB do Brasil recorrendo à população. Por quê? Porque o WDI nos dá o GDP per capita, mas não nos dá o GDP total em PPP. Aqui no PIB não se consegue ver qual é o PIB per capita. O PIB total do Brasil em paridade de poder de compra. Mas parece que estou a ver aqui uma variável, está aqui, que é esta. Então podem recorrer a esta, mas já agora eu vou, como já comecei com o cálculo, eu vou recorrer aos dados da população para obter a população total. Não, para obter o PIB total. Vamos lá ver onde está a população total. Está aqui. Vou colocar aqui. Que são os dados da população. E vou criar a minha variável aqui. PIB volume. Então, este PIB volume está em paridade de poder de compra. Então, eu vou ter 11% vezes o PIB do Brasil. Então, o PIB do Brasil, como é que é? É igual à população vezes o PIB per capita. Aqui está. Este é o PIB do Brasil. E eu quero saber quanto que o Brasil gasta em saúde, em porcentagem do PIB. Tenho este valor aqui, dividido por 100, vezes o PIB. Então, o Brasil gasta cerca de 24 milhões de dólares internacionais em saúde. Quanto é que dá este per capita? Dá uns por cento, é isso? Não é pelo PIB, isso tem que ser pela população total. $0,12 por pessoa. É isso? Pronto, vamos ver. Mas ok. Então, current expenditure per capita international. $1.000 e tal dólares. Então, aqui tem alguma coisa que eu preciso perceber. Esta é a população total.
que é de 200 mil. Não, 200 milhões de habitantes. Este é o PIB do Brasil, não é? Que é... ok, tem razão, alguma coisa... O PIB em volume do Brasil, isto está errado. O PIB em volume do Brasil é igual à população vezes o PIB per capita. População vezes o PIB per capita, então isto vai dar 1, 2, 3 milhões. E depois tenho aqui 3.600. Então isto dá cerca de, vamos lá ver, dividido por 10 elevado a 12, dá 3 bilhões. Este é o PIB do Brasil, 3 bilhões. Então, eu quero ver quanto que o Brasil gasta. Então, tenho 11% que está na célula BL2 vezes o PIB em volume, não vezes a população, vezes o PIB em volume, que é este. Então, isto é o que o Brasil gasta em saúde. Dá cerca de 1.800 dólares. Portanto, este valor está muito próximo destes. E logo aquele valor pode estar mais correto, assumindo outras ponderações que o Banco Mundial faz. Então, podem comparar isto, podem comparar este valor, não é? Então, este aqui dá o total, este dá quanto que o Brasil gasta em porcentagem do PIB, e depois disso, este aqui dá quanto que o governo brasileiro investe na saúde, e depois o outro já diz em termos per capita. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, vamos lá, o governo gasta 591 dólares internacionais, e quanto que a população gasta? Quanto que o setor privado gasta, por exemplo? Então, se eu fizer 591 dólares menos 1.800, que é o valor total da despesa de saúde, então dá para ver que aqui tem uma diferença absoluta de 1.200 dólares. Portanto, o governo brasileiro gasta apenas 33% em saúde em relação ao que o Brasil como um todo gasta, né? Então, o peso do setor público em termos de despesa no setor da saúde é menor que é 3 vezes menor que o valor que o país como um todo gasta. Um minuto só. Voltando. Então, podem, a partir destes dados, começar a fazer estimativas para ter uma ideia de qual tem sido a despesa de saúde em cada país, e refletir no que isso significa em relação à capacidade do país para lidar com a Covid-19. Um país, por exemplo, como o Brasil, em que o peso do setor público é menor em relação ao setor privado, pode ter uma reação diferente em relação à Covid-19. Imagina que na Noruega, por exemplo, o Estado que esteja a gastar mais no setor da saúde do que como tem acontecido no Brasil.
Então, qual é o significado disso? Então, de acordo com os conhecimentos que tenho de macroeconomia, microeconomia, finanças públicas, então vocês podem buscar fundamentos para discutir isso. Por exemplo, finanças públicas podem recorrer às teorias sobre o bem-estar e, enquanto que, bom, por exemplo, em termos de macroeconomia, também podem discutir questões relacionadas com a despesa pública, por exemplo. Imagina que fosse o, Brasil, o setor privado no Brasil eh, gastasse muito menos e o Estado aparecesse com o maior bolo na despesa de saúde. Qual seria o significado disso, por exemplo, em termos de dívida pública? Então, pensarem nas implicações de como a estrutura da despesa da saúde num país se apresenta pode ajudar muito para poderem refletir nas consequências que a Covid-19 pode ter. Então, é essa a ideia que se deve, que se pretende, ou que se tem ao dar este exercício para vocês. Agora, não vou discutir eh, a última questão 5 porque eu acho que é óbvia, mas eu vou dar algumas ideias aqui em relação às questões 3 e 4. Vou dar um exemplo só com a 3 porque a analogia permite ter a resposta na pergunta 4. Aqui vem qual é o número de habitantes por cada cama hospitalar, mas o WDI só dá informação sobre o número de camas por 1000 habitantes. O Brasil tem quantas camas? Vamos lá. Hospital beds, physicians são médicos. Então, o Brasil tem 2 camas por cada 1000 habitantes. Ou seja, habitantes são, são 1000, camas 2.2. Então, vamos lá. Pela regra de 3 simples, é possível saber quantas camas o Brasil tem, porque nós temos o tamanho da população do Brasil em 2014, que é onde tiramos os dados. Então, a população do Brasil é esta, é cerca de 202 milhões de habitantes. Então, quantas camas é que tem? Pela regra de 3 simples, isso significa multiplicar estes dois e dividir por este número solteiro. Logo, o Brasil tem cerca de 446 mil camas. Então, camas por habitantes. Camas por habitantes é simples. É população dividido por número de camas. Ou seja, camas por habitantes dá esta população aqui e dividir pelo total de camas. Estão aqui. Por cada cama hospitalar, num ano, o Brasil tem na fila 455 pessoas. Agora, imagina lá qual é a capacidade do Brasil agora de lidar com a Covid-19. Se a situação é esta. Se dividir a população do Brasil por todas essas pessoas, não, se dividir as camas do Brasil por todas essas pessoas, será que, por exemplo, é fácil lidar com isso? Com a Covid-19? Se todas as pessoas, por exemplo, tivessem que baixar, o setor da saúde conseguiria lidar com,
com, com a Covid-19. Aqui este é o extremo, é um número de estimativa, mas ele é útil porque permite-vos comparar com a situação de outros países. Moçambique tem um rácio de 1000 habitantes por câmara. Então, aqui já podem ver que a disponibilidade de recursos para, no setor da saúde pode influenciar no bem-estar da população. Quanto menos camas hospitalares, por exemplo, existirem por pessoas, maior é a deficiência do setor da saúde para poder lidar com situações de uma pandemia em que muita gente fica em estado crítico ao mesmo tempo. Então, aí essa lógica. Então, podem, por exemplo, agora começar a refletir no setor de saúde e comparar, por exemplo, no caso deste trabalho prático que eu estou a trabalhar, que tenho aqui da Vânia, que é ver, por exemplo, qual é hum, a capacidade, por exemplo, da Noruega em relação ao Brasil. Qual é o rácio de camas no, na Noruega e comparar com o Brasil. É este o exercício que vocês devem fazer. Eu não estou a discutir como organizar esta informação, porque eu acho que vocês devem agora aprender a fazer relatórios de maneira independente e produzir terem a vossa própria maneira de apresentar coisas de forma lógica que as pessoas possam perceber. Eu vou terminar esta aula eh, aqui com a questão 2.2 e na próxima aula vamos discutir eh, a questão 2.3, que é Covid-19 e economia. Mas bom, eu vou esperar de ter vou esperar até ter o feedback de vocês em relação a estas 3 videoaulas por mim preparadas. E qualquer coisa poderemos comunicar, seja pelo telemóvel, pelo Google Classroom, e até breve.